Sempre na minha infância eu tive a compreensão de que eu não estava no local certo. Passava-me a mensagem de que o Nordeste era um lugar seco e muitas vezes a mídia contribuía para isso. Ali na minha infância eu não tive acesso à internet, não era período de internet. Em compensação, nós tínhamos uma mídia que trabalhava bastante para mostrar um Nordeste bastante seco, sem condições de sobrevivência, sobretudo na zona rural. E eu achava aquilo muito estranho, porque se toda a minha família, na minha geração e nas gerações anteriores, tinham sobrevivido aqui, por que então que não poderia ter vida aqui? Então, depois de um tempo, isso ali pelos meus 8 anos de idade, eu compreendi que existia um ódio, uma espécie de ódio contra o Nordeste. Havia uma força que trabalhava o tempo todo para dizer que o Nordeste tinha muito mais coisa negativa do que positiva. E muitas vezes quando falava-se em alguma coisa positiva aqui do Nordeste, se referia às praias, ao carnaval do litoral, de algumas capitais litorâneas aqui do Nordeste, mas nunca o interior nordestino era citado com notícias boas. Sempre era para se referir à seca, sobretudo nós que estamos aqui nos sertões do Nordeste. Quando finalmente eu pude adentrar na universidade, algo que já era considerado revolucionário, porque todo aquele sistema me mostrava que no Nordeste não era lugar de oportunidades, mas foi ali na universidade onde eu tive acesso a informações que me mostraram que o problema ele era mais enraizado do que eu pensava. Mas foi somente quando eu fui cursar o meu segundo curso superior, no caso História, que eu pude ver que houve verdadeiramente uma força que empurrou os nordestinos para outras regiões do Brasil, deixando aqui, ou melhor, mostrando ao mundo, mostrando às demais regiões do país, que o Nordeste não seria bom. Os empregos foram concentrados ali no Sul e Sudeste, Centro-Oeste. A parte agrícola ficou de destaque para o Centro-Oeste. E o Nordeste muitas vezes perdeu aquele status que possuiu até determinado período da nossa história. E eu continuei incontente, não estava contente com aquilo, né? E nem imaginava que do meu interior, aquele meu desejo de fazer agrofloresta, mesmo quando eu não sabia o que era uma agrofloresta, aquele desejo ele já era uma resposta ao meu interior, que não se contentava em achar que a minha região é uma região pobre. Porque nós não temos um Nordeste pobre. Nós talvez tenhamos uma cultura empobrecida por forças outras que querem nos dizer que o Nordeste não presta. O Nordeste presta, o Nordeste é vivo, o Nordeste tem vida e é tanto que nós estamos aqui. E eu pude entender que aqueles problemas que meu pai relatava, por exemplo, o aumento dos prejuízos nas secas, problemas como o macheamento do milho, que ele se reclamava muito. O que é isso? Os milharais já não mais produziam como produziam anteriormente. Muito problema na granulação da espiga ou, em alguns casos mais graves, até pés de milho sem espiga, somente com um pendão, somente com a parte masculina. Redução na produção de mandioca,
redução na como é que eu posso dizer? Na produtividade da cana-de-açúcar e também, digamos que na vitalidade, isto é, na produção que seguia até 7 anos, um plantio com 7 socas, 6 na verdade, que dariam 7 cortes. Terrenos que antes produziam 7 anos de cana-de-açúcar, agora esse roçado ele começava a decair ali a partir do 3º ano, isto é, a partir do terceiro corte. E declinava, e já no 5º ano o agricultor, se quisesse continuar no cultivo da cana, tinha que retirar e refazer tudo novamente, revolver o solo, perder o solo nas chuvas, principalmente nas chuvas mais intensas de março, abril, às vezes em fevereiro, às vezes em janeiro, né? E aí eu fui formando o que aparentemente, como muita gente disse, João Paulo, o que é que você vai fazer? Um agrônomo cursando história. São áreas, alguém chegou a me dizer que seriam áreas antagônicas, seriam áreas distintas, mas que para mim, essas áreas, essa oportunidade me ajudou a montar um quebra-cabeça e me trazer respostas que eu tinha dentro de mim, no meu intelecto, desde o início da minha compreensão de ser humano. Como a gente diz aqui, desde que eu passei a me entender por gente, que eu questionava. Eu não compreendia. Mas eu achava uma pobreza tão grande quando eu vi uma roça de mandioca colhida. Aquele espaço arrancador, a gente chama de arrancador aqui. Uma roça de mandioca que foi colhida recebe o apelido de arrancador. E eu achava muito esquisito o arrancador porque ficava tudo limpo, sem matéria orgânica. O que sobrava era a maniva, mas essa maniva já era selecionada pelo agricultor para novos plantios. Algumas vezes na mesma área, outras vezes já pelos problemas nutricionais do solo, já eram novos plantios em novas áreas. E ficava para trás um solo vermelho, que nós temos um solo, a parte mineral do nosso solo aqui é vermelho, mas essa informação pode mudar aí na sua região, pode ser amarelado, pode ser escuro, pode ser a depender da composição química do teu solo, da tua região. Mas aqui na minha situação, o solo era vermelho, é vermelho, a parte química. Eu achava esquisito aquilo, aquele solo lembrava para mim um tijolo, um adobe, feito somente o barro, sem vida. Só cresciam as cebolas bravas, como a gente chama aqui. Relógio, outra planta, é uma malvácea, da mesma família do algodão. O relógio é utilizado para fazer vassoura pelas mulheres aqui. Alguém aí conhece o relógio? Pois bem, crescia o relógio, crescia a cebola brava, crescia, se o solo fosse um pouco fofo, crescia pega-pinto, né? Carrapicho de agulha, carrapicho de roseta, carrapicho de cigano. Era o que produzia, era o que sobrevivia nesse solo totalmente explorado. E eu disse, não. Quando eu passei a trabalhar nesse terreno aqui que estou, eu tinha apenas 11 anos de idade. Melhor, eu faria 11 anos em novembro e estava ali no começo do ano ainda, então ainda tinha 10 anos, né? Então naquele momento, olha o celular caindo aqui, isso aí que dá estúdio natural, né? Naquele momento, eu disse, eu vou fazer diferente. Repare, eu ainda não tinha 11 anos completos. E eu resolvi fazer agrofloresta. E eu não me arrependo. Hoje nós temos subsídios de grandes teóricos
como Ana Maria Primavera, e práticos, como o Ernest Guest, lá no sul da Bahia, e outros tantos que vão se somando, uma nova geração atrás da outra que vem trabalhando a agrofloresta. Mas João Paulo era uma ilha. João Paulo não tinha acesso a esses teóricos práticos, não tinha acesso à internet. E eu estou contando isso aqui não é para fazer vitimismo, mas para que vocês compreendam o contexto onde nasceu a minha agrofloresta e por que que ela é peculiar. E por que que a minha agrofloresta ela não é igual a de nenhum outro. As informações e princípios que chegaram a mim, advindos de outras experiências agroflorestais, já chegaram quando a minha floresta ela estava em andamento. Então eu conduzo a agrofloresta ali dos meus 11 anos incompletos até os meus 18, 19 anos, quando eu entro na universidade para cursar agronomia e aí recebo uma certa influência. Quais foram as influências da academia? Foi a produção ou melhor, o acesso a novas espécies vegetais que fui trazendo, onde tinha uma visita técnica, um passeio, que eu vi uma espécie, uma semente, uma coisa diferente eu trazia. E foi formando aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho a palma doce, eu tenho o serimbu, eu tenho a própria leucena, o sabiá. Foram plantas que chegaram aqui a partir das visitas técnicas da época da graduação em agronomia, né? Mas não houve algo efetivo. Houve até uma cadeira de agroecologia, depois uma outra cadeira de extensão rural, que davam indícios de bases teóricas para a agrofloresta. Mas a minha agrofloresta, embora usufrua hoje, graças a Deus, de conhecimentos, informações, técnicas, práticas de outros colegas que nesse grande Brasil executam a arte de agroflorestar, a minha agrofloresta possui características próprias, que são respostas àquelas minhas perguntas advindas de outrora, quando eu não me conformava com o jeito de se cultivar, de se enxergar a natureza e a vida agrícola, o trabalho rurícola, as relações entre a pecuária e a agricultura, as relações entre os vizinhos. Então, essas respostas eu fui encontrando, não no outro, aqui eu até quis. Perguntava ao meu avô, perguntava ao meu pai, perguntava a conhecidos que também viviam da agricultura, mas eles não sabiam responder o porquê da crise que eles estavam inseridos. Alguns deles já faleceram, como o meu próprio pai e também o meu avô. Outros tantos também já partiram. Outros ainda estão aqui. Mas nenhum deles, isso era comum, nenhum deles sabia de onde vinha o problema. E eu pensava, eu quero comer fruta, eu quero colher café, eu quero sombra, eu quero verde, eu quero respirar um ar puro, porque eu me lembro que na minha 4ª série a professora ensinou para a gente que as plantas liberam oxigênio e nós liberamos gás carbônico. E esse oxigênio liberado pelas plantas faz bem a nós, purifica o ar, nos dá vida. Então, um princípio tão básico, tão simples, mas que serviu para embasar o meu trabalho, a minha essência. Então eu quero esse espaço verde. E quero não de poucas espécies, eu quero de muitas espécies. Então nasceu a minha agrofloresta nesse sentido. E é nesse sentido que eu digo a cada um de vocês que o verdadeiro agroflorestor, ele tem essa conversão interior. É do interior que brota a agrofloresta, não é de fora para dentro. Não adianta você ter acesso aos teóricos, aos exemplos práticos, se dentro de você não tem a vocação agroflorestal, se você não tem a vocação de cultivar com diversificação, se você não tem a vocação
de compreender que o teu espaço pode ser um espaço verde, produtivo, e também pode ser um espaço de exploração que não vai ter continuidade para os teus descendentes, nem talvez para você, porque a exploração é tão grande que em décadas se acaba. Outros casos até em menos anos se acaba, dependendo do solo, dependendo das condições climáticas, ambientais, sociais, do local, do espaço, nem uma década. Depende de você querer, depende de você gostar e não ter preguiça de agir. A ação sintrópica, como Ernest fala, é a ação que norteia a vida na agrofloresta. Nós podemos dizer que uma das espécies faunísticas, ou melhor, a espécie faunística que não pode faltar na agrofloresta é a espécie Homo sapiens sapiens, isto é, a espécie humana. Sem a nossa espécie não há agrofloresta. Pode haver floresta. Em centenas de anos o espaço se recupera. A vida dá seu jeito e volta. Ocupa, refloresta naturalmente. Mas se nós queremos floresta produtiva, alimentícia, vida para nós que estamos agora nesse momento presente e para quem vem daqui a pouco, nós temos que intervir. Por isso não pode ter preguiça. E quem é que não tem preguiça? Quem tem paixão. A paixão é um sentimento que a cada dia supera a preguiça. E eu vou ousar. A paixão tem data e hora para se acabar. Basta a gente tomar uma decepção. Mas tem outro sentimento mais nobre, que também é intrínseco da espécie humana, chamado amor. Quem age com amor faz toda a diferença. Minha mãe era merendeira em uma escola e a criançada toda chorou quando ela se aposentou. Por quê? E diziam, Altinha, é o apelido da minha mãe, Altinha, você vai deixar saudade, porque a sua merenda tem algo diferente, Altinha. E um menino chegou para ela, amor. Minha mãe viveu num tempo, trabalhou em um tempo que não tinha um legume, uma verdura, um tempero suficiente na merenda, era o básico. E do pequeno salário que ela recebia, que às vezes era meio salário, no início era menos de meio salário, a minha mãe comprava cebolinha, coentro, se tivesse na horta levava, cenoura, tomate, batatinha, levava coloral, levava pimenta do reino, de casa. Isso é uma atitude de amor. Por isso que a merenda dela era diferente. Está entendendo? Então, na agrofloresta também. Se o espaço está pobre, está morto, vamos trazer coisa de fora. Vamos trazer matéria orgânica de fora, vamos trazer espécies de fora. Vamos trazer vida de fora. Vamos trazer aquilo que está faltando no nosso espaço. Vamos trazer, vamos colocar. Vamos fazer com que a vida floresça a partir daquilo que está dentro de nós. Se eu chego aqui e eu vejo que está precisando de socorro essa área e o socorro não tem o material aqui, então eu trago de fora. Essas espécies todas que estão aqui à minha volta, 98% delas vieram de fora. As cultivadas todas que estão aqui vieram de fora. Tem algumas espontâneas que não, como por exemplo o melão de São Caetano, o pau de São João, deixa eu ver outra, a trapoeraba, que são espécies, um arbusto, e as outras são espécies herbáceas que ocorrem espontaneamente, naturalmente, no espaço, são do espaço. Estão entendendo? Mas as outras cultivadas todas, as arbóreas, essa diversidade toda, quem trouxe? Fui eu. E aí eu até respondo, tem gente que diz, João Paulo, você toca isso tudo sozinho? Sim. Sozinho. Falo isso não com orgulho, mas é a verdade. Estou respondendo o que me perguntam. Sozinho. Enquanto meu pai teve vida, ele me ajudava em algumas coisas, embora não compreendesse. Foi uma dificuldade muito grande de trazer essa ideia para a mente do meu pai, que viu seu pai, seu avô,
viu todo mundo trabalhando de outro jeito. Então meu pai não compreendia isso como uma coisa assim concreta para o tempo presente. Mas com amor, com jeito, com calma, eu consegui trazer meu pai diversas vezes. E já até falei, tem um vídeo aqui no canal, ele nessa área que eu estou aqui. Vocês podem até comparar a diferença. Porque nessa área aqui, no vídeo que tem aqui no começo do meu canal, era milho. Hoje nós não podemos plantar mais milho aqui. Por quê? Porque já estamos com espécies arbóreas. Ó, aqui ó, o guapuruvu emergente. Lá em cima fazendo sombreamento no café que está aqui em volta. Temos aqui manga de várias cultivares, né, de vários grupos. Temos aqui medicinais, temos aqui outras plantas que não permitem mais o cultivo do milho. Então eu trazia meu pai, né? Minha mãe vem aqui acolá, vem comigo, colhe uma coisa e tal, né? Já tem algumas dificuldades de se locomover, sobretudo no terreno declivoso. Então, quem permanece, quem é o agente sintrópico daqui? João Paulo. Mas esse espaço aqui, eu espero, e já tinha planos para isso quando a pandemia chegou, eu espero que esse espaço aqui, ele possa receber daqui mais algum tempo pessoas que queiram conhecer, pessoas que queiram praticar, que queiram aprender, que queiram respirar, que queiram se deitar nesse tapete que tem aqui na minha frente. Não vou girar, senão depois dá trabalho para eu voltar. Um tapete que tem aqui de amendoim grama. Pessoa que queira aqui se deitar, que queira meditar, que queira rezar, que queira contemplar a natureza, que queira viver, respirar por um instante a agrofloresta. O espaço está aqui. E eu espero em breve poder partilhar um pouco daquilo que brotou do meu coração, que germinou de dentro de mim, essa vontade de agroflorestar, de produzir, de diversificar, de trazer vida, de trazer oxigênio, de trazer essa paz tão boa, tão sagrada, que eu sinto aqui nesse meu retorno. Esse filho que estava nos desertos e que adentra finalmente no espaço verde, como eu amava ver as reportagens, assistia Globo Repórter, assistia Globo Rural, assistia todo mundo, Repórter Eco, Globo Ecologia, ficava procurando uma sede de ver verde, de ver planta, sabe? Tá entendendo? Essa paixão se materializou aqui e se tornou amor aqui. E é aqui que João Paulo é feliz, é aqui que João Paulo sente a vida brotar, é aqui que João Paulo se alivia da correria do dia a dia. É aqui que João Paulo vê que nós temos jeito, que nós temos como superar. É aqui na agrofloresta que eu recebo diversas orientações. Quem me dá? As plantas, a harmonia, a presença do verde, a vinda das aves que vêm cantar aqui enquanto eu trabalho. De alguma forma eu me encontro aqui com o transcendente. De alguma forma Deus fala comigo aqui. De alguma forma eu sinto Deus aqui. De alguma forma eu me sinto mais vivo aqui. E posso dizer a vocês que é muito, muito bom ser agroflorestor. E eu não me arrependo nem um dia de ter optado e de ter acreditado que aquela terra vermelha, ela poderia ser esse espaço sagrado aqui, ó, florestal, coberto e produtivo. Não é um espaço improdutivo, é um espaço produtivo, com vida, com força, que vai me trazer alimento, que vai me trazer lições de vida, lições ambientais, ecológicas, harmônicas, de força, que vai me dar saúde. Nós precisamos de saúde mental, física, emocional. Precisamos nos fortalecer. E uma forma muito boa e bacana de procurar essa saúde, de procurar esse meio de vida, é a agrofloresta. Então, faço aqui essa minha apologia à agricultura sintrópica, à agrofloresta. Por quê? Porque foi aqui que eu procurei respostas para minhas perguntas e foi aqui que eu encontrei as respostas que meu pai, meu avô, meus predecessores não conseguiam dar nem para eles, nem para mim, que os indagava sempre. Então, eu estou feliz e quero que a minha felicidade contagie o mundo e que todos nós possamos viver e crer na vivacidade da agrofloresta. Um grande abraço, fiquem na paz e até nosso próximo momento, com essa chuva sagrada que vai caindo
aqui na Agrofloresta de São Miguel Arcanjo.